tarde, boa madrugada, bom dia. Esse conteúdo vai chegar a você por algum canal em algum momento. Eu sou Alexandre Pompom, presidente do Diretório Municipal do Partido Novo aqui do Rio de Janeiro. E meu objetivo hoje é apresentar a nossa Cláudia Belo. Geral, por favor. Cláudia, obrigado por ter você aqui. E a partir de agora nós vamos descobrir a Cláudia. Vamos mostrar a Cláudia, vamos expor a Cláudia, tá certo? Você que agradeço. Vamos lá, qual é a tua região? Tu é candidata a deputada estadual e quais são tuas principais pautas? Eu sou candidata a deputada estadual do Partido Novo em Petrópolis e as minhas pautas são as mulheres, a questão de toda a violência que tem acontecido com as mulheres. Tá? Eu sei que algumas coisas já avançaram, já temos algumas leis. Algumas cidades ainda não têm DEAN, como é o caso de Petrópolis, tá? Mas não é apenas isso. Quando a violência acontece, também uma família já está destruída. Então, nós temos um projeto de prevenção para ajudar que os homens não cheguem a isso. E com isso que não vão para as cadeias. Que isso que é a coisa mais importante, a prevenção. Por que está acontecendo isso com as nossas cidades, nosso estado, nosso país? Então, a minha pauta é essa. Eu tenho autoridade sobre o assunto, pois já vivi situações desse episódio. Tá? Então, não é alguma coisa distante. Não estou falando de uma pauta porque a pessoa achou interessante. Estou falando de uma pauta que eu vivi. Interessante. Você falou de uma coisa que eu achei muito legal, que é a prevenção. Quer dizer, é um processo complicado, mas importante, porque a prevenção, e aí eu talvez passe pela questão cultural, pela reeducação do homem, ou de repente, por uma situação que haja a possibilidade de um psicólogo de família poder tratar esse casal, tratar essa família, porque no fundo, Cláudia, você mencionou, a família fica destruída. E a família é composta por um pai, por uma mãe e por filhos, né? Então, essa questão da prevenção, eu sempre fui muito radical com isso, né? Na minha cabeça, a solução, e desculpe a minha radicalidade, seria armar as mulheres, treiná-las e dar a elas o direito ao que está na lei, a legítima defesa. Então, é uma posição assim, extremamente radical. Eu gostaria de acreditar e saber um pouco mais sobre a questão da prevenção. Porque, é claro, se você puder salvar uma família, mas o que eu não concordo é as mulheres estarem sendo agredidas, sendo mortas, fisicamente, às vezes, em desvantagem, economicamente também dependente desse agressor, aí às vezes ela se submete por causa disso, e ela não ter direito àquilo que a lei preserva e dá a todo ser humano, o direito à legítima defesa. Eu acho que a Lei Maria da Penha não ajudou, porque à medida que a mulher vai à DEAN e faz a queixa e esse homem, esse pai é chamado à delegacia, ele volta revoltado. Normalmente você tem nesse meio a questão do consumo de álcool, do consumo de droga. Sim, então o homem se alcooliza, se droga, chega em casa e acaba agredindo mais a mulher, as crianças e até matando a sua companheira, a sua esposa. Então, eu realmente não sei a solução. Eu sou radical, eu acho que essas mulheres precisam de utilizar a legítima defesa. Eu não vejo, porque vai na DEAN, aí, vamos fazer o afastamento. A polícia, a DEAN, tem condições de monitorar essa mulher 24 horas por dia. A questão da tornozeleira, rosa, marrom, isso vai dar certo? Como é que você pensa a prevenção e a solução? É isso que eu estou curioso. Quando eu estou falando de prevenção, eu estou falando de várias coisas, tá? Que os bairros tenham lugares de lazer, né? Eu fui candidata em 2024 e subi os morros de Petrópolis. Eu quis fazer uma candidatura, uma campanha no corpo a corpo, ouvindo as pessoas. Pessoalmente, eu gosto de gente, né? E eu chegava em alguns lugares, as pessoas não tinham quadro de esporte. Ou então, se tinha, não tinha um telhado. Ela falou, choveu no domingo, a gente não tem onde se recrear.
né? Então você vai ficar ali, às vezes, num lugar pequeno, apertado, e o dia que seria do lazer ou do descanso, as pessoas nos bairros, elas não têm isso, gente. É um absurdo, tá? Então, qual que é a minha ideia? Que as pessoas tenham essas quadras de esporte com uma coisa eficiente, com qualidade, tenham ali também salas onde as mulheres possam ter empreendedorismo feminino, tá? Onde tenha empreendedorismo feminino, onde tenham salas para as crianças também terem algumas atividades de recreação, porque isso é uma forma de prevenção. Isso é uma das formas de prevenção. Outra forma de prevenção é psicólogos, sim, trabalhar na questão do homem. Por que esse homem está tão angustiado? Por que chega nesse ponto as coisas? Tá? Então precisa trabalhar nessa prevenção. Eu conheci até um rapaz, que é o Lucas Fontaine, e ele faz um trabalho que é o pós, que é quando o cara já está na cadeia. E aí quando ele estudamos na mesma faculdade, eu fiz a primeira de administração pública, né, na PUC, e agora faço a segunda de psicologia. Então, nós estudamos na mesma faculdade, lá eu e o Lucas, e ele tem esse trabalho. Quando você chega nas penitenciárias e fala com esse homem que cometeu esse crime, eles viram pro Lucas, né, e falam assim: por que você não falou isso para mim antes? Por que eu não te conheci antes? Então, quer dizer, talvez é isso que nós precisamos trabalhar, essa prevenção, porque aí você diminuiu pessoas dentro de penitenciários, deixou de destruir uma família. Então, esse trabalho é o antes, né? Mas trabalhando nas comunidades, nos bairros, para que as pessoas não cheguem aonde estão chegando essas situações. Legal. Voltar para geral aqui. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, é um projeto que, na realidade, é um projeto de longo prazo, de reeducação, de tratamento psicológico, de reestruturar a família, mas nós estamos vivendo agora esse ápice, né? É difícil você hoje assistir um jornal diário e não ver alguma notícia relacionada a isso. Inclusive crianças sendo agredidas, sim, por pais no meio da rua, é uma coisa incrível. A gente vê casos de neto com avó ou de neta com avó, a maioria deles relacionado com droga, com vício de droga. E aí essa questão da família não é só o homem e a mulher, né? Você tem uma avó, você tem um avô sendo agredido por um neto, né? Você tem, enfim, situações assim da violência familiar como um todo, tá? Eu não sou um especialista e eu gostaria muito que isso se resolvesse da forma que seria o ideal, que é a preservação da família. Mas é difícil você, um cara como eu, aceitar o que está acontecendo sem dar o direito da mulher de ter a legítima defesa, que é um instrumento previsto em lei e que a Lei Maria da Penha não resolve. A DEAN não resolve. Essa mulher que, se tiver uma dependência financeira do marido, o certo era que ela fosse acolhida no local e que esse local desse a ela esse sustento. Essa é a questão do empreendedorismo feminino, é excelente. Quer dizer, uma mulher que tem uma dependência financeira do seu agressor, e tem filhos, ela fica se submetendo a isso em função dos filhos também. Sim. Né? Ela fica presa naquilo ali que é uma questão de sobrevivência. E muitas das vezes ela não vai denunciar e ela é vítima de abuso, até a criança, porque quando você está falando de abuso da mulher, muitas das vezes a criança também já está sendo abusada, ou só aquele confronto ali entre os pais, aquilo também agride muito a criança. Traumatiza já a criança. Sim, né? E muitas das vezes ela está presa ali na questão financeira. Quando eu falo de empreendedorismo e de ter essas estruturas, não no centro da cidade, porque às vezes ela, dependendo da situação financeira, já está presa na situação financeira, ela não vai se deslocar para o centro da cidade, seja do município que for, para ter uma defesa pessoal, tá? Então, precisa ter nos bairros, precisa ter sala nos bairros, que ela tenha essa sala nos bairros para ela ter ali alguns cursos de empreendedorismo, de coisas que ela possa fazer. De curso profissionalizante, sim, costura. Que seja profissionalizante, que seja costura. Precisam ter isso nos bairros, entende? Manicure, pedicure, essas coisas. Alguma coisa que dê a ela algum sustento. Exatamente. Eu não sei se você conhece. Não é uma atividade só, precisa ter um leque de atividades que ela realmente possa falar assim, isso aqui eu me encaixo. Você não vai colocar ali, impor ela isso ou aquilo.
né? Mas que ela tenha esse leque de oportunidades. E como também eu fiz o planejamento dos Jogos Pan-Americanos, né, que ganhou, já tem bastante tempo isso, mas depois veio Copa do Mundo e Olimpíada, então eu vejo no esporte uma forma de você colocar esse estresse para fora e não estar descontando na família, né? E outra coisa, nós precisamos ter pessoas, tá, fazendo leis que dê ao povo, à população brasileira, ao Estado, aos municípios, tá, o que realmente é o salário mínimo. Porque o salário mínimo é 7.800 alguma coisa, quase R$8.000, segundo o Diese. Coloca aí no Google. Tu diz o cálculo do salário mínimo então, na época da formação do salário mínimo, não é isso? Está tudo errado. A pessoa não está mais ganhando um salário mínimo que é justo. Então ele vai chegar em casa, vai faltar aqui, vai faltar ali, ele vai ficar estressado, vai descontar, ou então ele vai para as drogas, lícitas ou ilícitas, entende? Então as pessoas não são livres, as pessoas não têm liberdade. Por quê? Porque infelizmente quem entra nas instâncias, nos poderes, eles só estão fazendo plano de poder próprio. Eles não estão fazendo... Ele se elege, no dia seguinte ele está pensando na sua reeleição. Não, ele já está pensando antes de entrar. Ele não está pensando em realmente servir a população. As pessoas precisam, assim, quem está nos governos, ele é um servidor da população para trazer mais qualidade de vida, mais estrutura de vida, entende? É isso que nós precisamos ter, pessoas simples que querem servir o povo, pessoas simples que amam a população, pessoas simples que querem ver as pessoas felizes. Se você sentar no ônibus, no ponto do ônibus, eu sei porque eu ando de ônibus, gente. Se você sentar no ponto do ônibus e ficar olhando, o olhar das pessoas estão tristes. Aquilo que elas recebem, não estou falando sair do emprego, não, mas as pessoas estão infelizes, elas estão tristes, porque é o salário de sobrevivência, gente. Entende? Eu posso aqui prometer que eu vou aumentar seu salário? Não, não é isso. Mas eu quero lutar para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Porque se você não ama o povo... A melhor qualidade de vida envolve uma série de coisas. Não é só a questão do aumento salarial, sim, mas ela vai requerer um aumento de produtividade, ela vai requerer que o país, do ponto de vista econômico, tenha uma demanda para suprir essa população que precisa do trabalho. Haja vista hoje que o número de profissionais que estão envolvidos em atividades não formais é muito grande, camelôs, enfim, uma série de pessoal do Uber, de entrega, enfim, as mulheres mesmo, a minha esposa tem uma cabeleireira que ela vai em casa, ela provavelmente ela não paga o INSS dela, ela não tem as prevenções que todo trabalhador deveria ter, por uma questão de que, em primeiro lugar, está a sobrevivência dela e das crianças, da família dela, né? Ela é viúva e ficou viúva muito cedo com 2 crianças. Então, quer dizer, a gente vê que o processo de luta dessas pessoas mais simples é muito grande e que o salário realmente não comporta. E qual é a solução? Na canetada não dá para aumentar, porque aí você fecha o empreendedor. O empreendedor acaba... Então, a gente acabou de gravar com uma pré-candidata que acha que é a coisa mais importante, inicial, e a gente viu isso também no evento agora do André Marinho, maravilhoso, gente, sobre a questão da segurança. Eu também acho que a segurança é o primeiro canteiro que você tem que preparar para depois semear empreendimentos, investimento em educação, investimento em saúde, enfim, investimento em treinamento técnico para aumentar a produtividade. Eu fiquei 44 dias fora nos Estados Unidos e quando a gente vem é aquele choque de uma realidade negativa que você vê aqui no Brasil. É muito triste isso. Você vê o emprego o trabalho nos Estados Unidos pago por hora, entendeu? Com um salário mínimo de 16 dólares, 18 dólares, depende da profissão. Outra coisa, cada profissão tem um valor de salário hora, a pessoa trabalha do jeito que quer, a pessoa cobra o que quer, uma faxineira cobra até 250 dólares e faz uma faxina em 3, 4 horas. Normalmente ela chega em grupo com mais 2 amigas, numa SUV enorme, muito bem preparada e equipada.
e faz aquele trabalho, e ela trabalha a quantidade que ela quer, ela tira a receita que ela quer, ela tem condições de pagar um financiamento de uma casa própria, ela tem condição de trocar de carro, ela tem condições de colocar a criança dela em cursos, porque normalmente a escola lá é pública, integral e é muito melhor do que a nossa privada aqui, até acabar o que a gente chamaria aqui de primeiro grau, até o 9º ano. Depois tem o high school, que também tem o gratuito e o pago. E só na universidade é que realmente o ensino é praticamente privado, inclusive nas universidades públicas você tem mensalidade para pagar. Então é um sistema diferente que realmente alavanca o ser humano a construir e tal. Dizem que a produtividade de um americano é 3,5 vezes maior do que a produtividade do mesmo operário na mesma função no Brasil. Ou seja, um profissional que está dentro de uma indústria americana produzindo o carro da Ford, comparado com a mesma coisa no Brasil, a produtividade do operário americano é 3,5 vezes maior. Por isso ele tem um rendimento maior. Outra coisa que eu percebi assim claramente é a questão do que a gente chama de dinheiros, né? O salário mínimo lá já é maior nominal do que o nosso e o custo de comida, de tudo, de serviço, de peças, em dinheiros, né? Porque é uma cotação é menor do que no Brasil. Então, as pessoas acabam vivendo melhor na Europa, vivendo melhor nos Estados Unidos, vivendo melhor no Japão, vivendo melhor em vários lugares do que no Brasil. Eles, inclusive, medem pelo número de horas, por exemplo, um sanduíche do McDonald's XYZ, que tem no mundo inteiro o mesmo tipo de sanduíche. Quantas horas o cidadão dos Estados Unidos precisa trabalhar para comprar aquele sanduíche? E em Londres, e em Lisboa, e em Paris. E aí, quando chega no Brasil, esse negócio dispara. Por exemplo, financiamento de carro, eles comparam os preços pela capacidade de compra do trabalhador local. E é impressionante como é que o Brasil está lá atrás nessa comparação. Mas o que acontece? Eu estudei em colégio público, tá? E o meu colégio era muito bom. Eu tinha educação musical, eu cantava num coral no colégio, eu aprendi um pouco de francês no colégio. E o meu colégio tu lembra o nome? Eu estudei no Colégio Princesa Isabel, no Quitandinha. Eu estudei no Liceu Municipal, Cordolino Ambrosio. Eu estudei no CENIP, Colégio Dom Pedro, em Petrópolis. Tudo isso público? Tudo isso público. E fala o que você aprendeu. Sabe o que fizeram? Eu aprendi muito. Sabe o que fizeram? Vocês foram destruindo o ensino para que as pessoas fiquem burras, para que as pessoas fiquem ignorantes e sejam manipuladas. Aí, elas não têm noção do poder que elas têm. Só que as pessoas agora, por causa disso aqui, elas estão mais conscientes, elas estão prestando atenção. Infelizmente, uma coisa que eu queria falar aqui é que ainda há muita compra de voto e as pessoas se deixam vender no seu voto. Infelizmente. Então, nós não podemos falar que os políticos são corruptos se a pessoa também se deixa vender o seu voto. O poder está nas nossas mãos. O poder está na sua mão, que vai me assistir. Então, se você quer um país digno, sério, pensando no futuro dos seus filhos, dos seus netos, então você não pode vender o seu voto. Você tem que fazer boas escolhas, tá? Porque já foi melhor e vem se degradando, vem se decompondo, entrando em decomposição o ensino, a educação, tudo. Então, o que tem que mudar no Brasil é a mentalidade. E nós temos, sim, pessoas sérias, pessoas dignas, pessoas anticorrupção e que querem fazer a diferença por você que está me ouvindo. Então, pensa bem, vote bem, preste atenção. Tem pessoas sérias, dignas, que querem lutar por você, que amam você, brasileiro, carioca, petropolitano, seja as 92 cidades do Rio de Janeiro. Eu não tenho poder de visitar as 92 cidades. Eu não tenho poder, eu sou simples, igual a você. Eu ando de ônibus, gente. Mas eu quero servir o meu estado. E, se possível, ainda quero servir a minha nação. Porque legal, né? Eu amo o meu Brasil. E eu sonho com um Brasil tão bom quanto os outros países. E eu ainda acredito no Brasil. Se você não tem esperança, se você não acredita, eu acredito. Legal isso. Quer dizer, eu posso resumir que a Cláudia não quer se mudar do Brasil. E nem se mudar do Rio. E nem se mudar de Petrópolis. Ela quer mudar Petrópolis. Ela quer mudar o estado do Rio. E ela quer mudar o país. Ela comentou sobre a educação pública que ela recebeu e que cantou no coral, que teve aula de música, que teve aula de francês. Caramba, eu relembrei aqui o colégio Professor Souza da Silveira,
na esquina de Rua Amália com Padre Nóbrega, no subúrbio de Cascadura, de Quintino Bocaiúva. E eu me lembro exatamente isso. Salas menores com método audiovisual para aprender francês. A gente poderia aprender, escolher ou francês, ou espanhol, ou inglês, numa escola pública. Escola pública. Aula de música teórica dentro da sala e canto coral a escola tinha um anfiteatrozinho pra gente ir lá pro palco treinar e tal, e no final do ano nós ensaiávamos um ano inteiro para no final do ano nos apresentar os nossos pais e os residentes do local, os vizinhos da escola, isso numa escola pública. Um galpão. Técnicas agrícolas, eu tive técnicas agrícolas. Ela teve técnicas agrícolas em Petrópolis. E eu tive um galpão de artes industriais. Em que nós, meninos com 15 anos, 14, 15, 13 anos, aprendi a soldar, aprendi a serrar, aprendi uma porção de coisa num galpão de artes industriais. As meninas tinham aula de técnicas comerciais para trabalhar em escritório. Isso a gente com 13, 14, 15, 16 anos, terminando ali aquela primeira fase do primeiro grau, né? Ali na quinta, sexta, sétima, oitava série. Agora tem o 9º ano, na minha época não tinha. E a gente saía tão preparado, Cláudia, que a gente saía de um ensino desse público, fazia uma prova para a Escola Técnica Federal, para o Cefet, né? Centro Federal de Educação, Celso Covas da Fonseca, lá no Maracanã, e passava. Eu passei mais 2 ou 3 colegas, e meninas e moças e rapazes que estudavam comigo também passaram. Curiosamente, no ano seguinte estavam lá estudando no Cefet do Maracanã, e isso sem ter um preparo especial. A própria professora de português de Maré, quem tem interesse, quem vai fazer, eu vou trazer umas questões, eu vou aplicar na sala de aula e vou ensinar. Era assim. A professora era professora, se dedicava aos alunos, ela identificava aqueles alunos que queriam fazer alguma coisa e oferecia alternativas, entendeu? Então, eu quero só, tu vai lembrar o nome de um professor que realmente te despertou. Tia Odileia, aí, primeira série, foi quem me ensinou a ler e escrever, e ela chegava na sala de aula com uma bolsa de viagem, tá? E ela falava assim, tá aqui, botava em cima da mesa, venham pegar o livro. Aí se alguém falasse, não vou não, ela falou assim, não tem essa opção de não ler. Então assim, essa opção não tem. Essa opção não existe. Não existe. Isso. Todos pegavam livro, não eram livros grandes, enormes, mas todos livros. Então essa mulher me marcou, ela me marcou. Então assim, eu ainda acredito muito que o Brasil tem jeito, que o estado do Rio tem jeito, que Petrópolis tem jeito. Aí talvez você vai achar, nossa, ela é louca. Me vejo naquele lugar que eu vou acreditar sempre. Porque eu vi coisas que eram impossíveis acontecendo, como foi fazer o planejamento dos Jogos Pan-Americanos. Nós não éramos para ganhar, nós éramos o 3º da vez, tá, pelos nossos estudos. Quando ganhou, eu fiz assim, sério? Ganhou? E depois disso veio Copa do Mundo e Olimpíada. Não participei da execução, deixar isso bem claro. Tá? Sou totalmente anticorrupção, tudo errado, tá aí, enfim, tá? Não estou aqui também para falar mal de ninguém, mas nós temos capacidade, tá? Para competir com questões internacionais. Nós temos povo, nós temos terra, nós temos o que há de melhor, mas nós precisamos ter uma mentalidade mudada e votar em pessoas anticorrupção, porque se ele é corrupto, ele está desviando dinheiro de algum lugar. Se ele compra o seu voto, ele está desviando dinheiro de algum lugar, porque não é do bolso dele, o do bolso dele já está guardado. E a gente precisa tomar esse cuidado e essa responsabilidade com o nosso voto. Essa rebeldia da Cláudia é muito interessante, porque é uma rebeldia utópica, né? Nós todos somos utópicos no sentido de querer transformar e trabalhar para uma sociedade mais justa e melhor. Eu não posso deixar de render homenagem à minha professora, Dona Maria da Glória, que como você teve a sua, eu tive a minha, e é uma pena que essas crianças hoje que mal estudam, que mal frequentam a aula, quando chegar à nossa idade, não vai poder rememorar e pensar o nome de uma professora que foi o start, que foi o estalo da vida deles. Infelizmente, essa geração nós está perdendo, nós temos que lutar pelas próximas. Eu ainda quero falar uma coisa. Vamos lá, câmera da Cláudia, por favor. Eu tive a oportunidade de dar aula para umas crianças, a criança meio entrando na adolescência, de uma comunidade, e aí eu falei assim, vamos sonhar? E
E aí elas começaram, ai tia, eu queria ser veterinária, eu queria minha habilitação. Não subestimamos os sonhos de ninguém. Isso aí. Nem tinha veterinária na nossa cidade e passou a ter. Só que passado um tempo, e elas falavam na época assim, tia, mas eu não gosto de escola. Eu queria botar fogo na escola. Eu falei, não, aí também não dá, né? E passado um tempo, eu as encontrei, estavam já com o bebê no braço, né? Então, assim, nós precisamos amar mais as pessoas, sabe? Trazer para elas sonhos e condições de realidade, porque elas têm sonhos. Mas se a gente não der a ferramenta, elas não vão conseguir sair das suas difíceis e limitantes dificuldades. Tá? Então é sobre isso. É isso. Nosso tempo estourou. Eu estou com a Cláudia. O Rio pode mais. Cláudia Bello, pré-candidata do Partido Novo. Petropolitana, não sei carioca, mas que vive em Petrópolis, é isso? Sou carioca da Clara, não da Gema. Ah, é? Eu tô em Petrópolis. E que de qualquer maneira pode ser, né, assistida no estado todo, pode ser ouvida no estado todo e pode ser procurada por qualquer fluminense, qualquer carioca ou petropolitano para ajudá-la na missão utópica e linda e maravilhosa que é transformar a sua vida, a vida do petropolitano, a vida do carioca, a vida do fluminense e ajudar o Brasil, quiçá, de repente, no futuro, no Congresso Nacional, no Senado da República. O céu é o limite para nós, que somos utópicos, que acreditamos que podemos realmente construir. Pare e pense na sua vida, se você não teve um momento em que aconteceu alguma coisa que você achava que era impossível e você conseguiu realizar. Nós estamos aqui para realizar, sair da utopia para o sonho, do sonho para a realidade. Te agradeço, Cláudia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você está com a gente aqui e topar essa guerra que eu te propus lá atrás, num café à tarde em Petrópolis. Né? É verdade, por favor, mas eu quero te agradecer porque eu me sinto muito feliz no Partido Novo, eu me sinto muito feliz com as pessoas. Que bom. Eu sinto uma verdade, uma coerência. E eu estou muito feliz que isso está acontecendo no nosso estado, no nosso país. Eu acredito no Novo, eu acredito nas pessoas do Novo e eu te agradeço por aquele café, porque eu sou muito mais feliz por estar no Novo. Que bom que eu contribuí um pouquinho para isso. É isso aí, gente. Até a próxima com Cláudia Bello, já na fase de campanha, daqui a alguns dias. Aquele abraço. Obrigada.